Esse projeto tem apoio da Lei Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Viamão. Na Semana Santa, em abril de 1955, de alguma forma as pessoas de um lugar chamado Catulé, na fazenda São João da Mata, município de Malacacheta, em Minas Gerais, acreditavam que o demônio estava rondando e ameaçando aquela população. Durante esse aparente surto, muitos trocaram seus nomes por nomes bíblicos, mas isso foi o que de menos prejudicial aconteceu com as pessoas envolvidas. Com a promessa de que subiriam ao céu no domingo, muitos foram convencidos a jogarem seus pertences fora. Mas não só isso, alguns também foram convencidos a livrarem-se de seus filhos. Assim, os jornais de 14 de abril de 1955 noticiaram que um grupo de meeiros, membros da Igreja Adventista da Promessa, havia morto 4 crianças, acusadas de estarem possuídas pelo demônio. Essa é a história da aparição do demônio do Catulé. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Um aviso. Esse episódio pode conter a descrição de cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. A história de hoje é sobre uma comunidade que foi vítima tanto do fanatismo religioso quanto dos problemas psicológicos de seus líderes. Não que eu tenha a pretensão de dar uma explicação definitiva sobre o ocorrido. No entanto, esses elementos ficam evidentes à medida em que vamos conhecendo a história. Antes de entrarmos diretamente no que aconteceu naquele sábado anterior ao domingo de Páscoa, vamos falar um pouco da região onde tudo ocorreu. A fazenda de São João da Mata, ou Fazenda Itatiaia, fica a mais ou menos 15 quilômetros do município de Malacacheta, nordeste de Minas Gerais, e a mais ou menos 2,5 km da fazenda existe uma clareira chamada Catulé, onde muitos trabalhadores da fazenda residiam. Como podemos ver, tudo aconteceu em uma região muito remota no interior de um município bem pequeno. A questão religiosa começou a surgir na região quando 2 moradores do Catulé, Onofre e Joaquim, retornaram de uma temporada no interior de São Paulo, onde residiram por um tempo e foram convertidos na Igreja Adventista da Promessa. Mas o primeiro contato oficial dos moradores da região de Catulé com essa igreja foi em outubro de 1954, quando 2 missionários estiveram por lá para apresentar suas doutrinas. Logo após, em fevereiro do ano seguinte, um representante da igreja passa a viver no local e a dar continuidade ao que Joaquim e Onofre começaram. Onofre e Joaquim começaram a pregar a volta de Cristo, dizendo que os novos fiéis deveriam levar uma vida justa para estarem preparados quando chegasse a hora do segundo advento, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Dentre outras coisas, os novos devotos tinham que respeitar os 10 mandamentos. Não podiam fumar, beber e comer carne de certos animais, como o porco, por exemplo. Deveriam trabalhar, viver honestamente e considerar sagrado o dia do sábado. Logo converteram quase todo o grupo, que passou a ter uma vida religiosa muito intensa. Reuniam-se regularmente para orar 3 vezes por semana, às quartas, sextas e domingos de noite, na casa de um ou outro dentre eles. Aos sábados pela manhã, celebravam o culto na casa de oração, que ficava a 1 hora de caminhada da clareira. Onofre era o único que sabia ler e escrever, portanto era o responsável pela leitura e explicação dos textos bíblicos, e auxiliava seus irmãos de igreja a decorar passagens da Bíblia e hinos religiosos. Desta forma, Onofre adquiriu uma certa autoridade sobre os demais moradores da região e dividia essa autoridade com Joaquim, pois ambos haviam levado a palavra de Cristo para aquela região. A primeira manifestação clara de violência nessa história aconteceu no final de um culto durante aquela semana. Quando todos estavam, como foi relatado por uma testemunha, dirigindo oração, uma das participantes do culto, chamada Maria dos Anjos, estava cochilando, ajoelhada na soleira da porta, e não dirigiu. Então Artuliana, irmã de Joaquim, disse que era o Satanás que estava empatando, e de repente Joaquim pulou sobre a Maria dos Anjos e começou a bater nela para expulsar o Satanás. Este ato de violência de Joaquim não foi censurado ou reprimido por ninguém.
nem mesmo por Onofre, e os demais aceitaram sem comentários não só o ato, mas a sua justificativa. Como eles disseram, bateu nela para expulsar Satanás. Fica claro nesse acontecimento que para todos a existência de Satanás era uma certeza, e não havia dúvidas de que ele poderia se manifestar tentando e possuindo os membros daquela comunidade. Na mesma noite, ao voltarem para casa, muitos dos fiéis, incluindo Onofre, Joaquim e Geraldo, uma testemunha do caso, já chamavam uns aos outros por nomes bíblicos, sem nenhuma explicação aparente para isso. Num artigo que inspirou esse episódio, chamado A Aparição do Demônio no Catulé, o antropólogo Carlo Castaldi arrisca uma explicação. Abre aspas. Essa mudança poderia, contudo, representar um modo inconsciente de fugir à responsabilidade dos próprios atos, ou o desejo de responsabilizar por eles personalidades novas e mais fortes pelas quais os três fossem como que possuídos ou inspirados. As ocorrências que seguem parecem sugerir que a primeira hipótese pode explicar melhor o comportamento de Onofre, enquanto a segunda oferece uma chave mais adequada à compreensão do comportamento dos outros dois. Fecha aspas. A segunda manifestação clara de violência já é mais grave que a agressão sofrida por Maria dos Anjos. O que vou narrar a partir de agora foi retirado do artigo de Carlo Castaldi e pode ser forte para pessoas sensíveis. Joaquim estava na casa de alguns fiéis que diziam que seu gato estava possuído, e enquanto tentavam capturar o gato, acordaram Neucina, sobrinha de Onofre, uma menina de 5 anos que dormia na casa. Ao ver Neucina se esticando após recém-acordar, Joaquim começou a dizer que o demônio estava agora no corpo dela. Arrastaram a menina pelo pátio enlameado e começaram a bater nela, enquanto gritavam para o demônio sair daquele corpo. Artuliana disse ouvir claramente a menina, que era gaga, dizer com voz firme que Satanás queria viver com eles. Foi a única que aparentemente ouviu a menina falar naquele momento, enquanto os outros só ouviam ela chorar e diziam: "Olha o Satanás chorando." Onofre e Cristina ficaram com dó e falaram que parassem, mas Joaquim e João disseram que Satanás não sentia dó e mandou todo mundo virar as costas para a menina. Alguns não obedeceram e viram João pegar a menina pelos pés e bater com a cabeça dela no chão. Quando João ia repetir o gesto, Onofre o impediu. Deixaram a menina deitada no terreiro. Outra fiel que estava com eles, chamada Conceição, disse: "O Satanás está lá fazendo fitas para a gente chorar." Ninguém sabia que a menina já tinha morrido. Continuaram a rezar para que o demônio saísse do corpo de Neucina. Enquanto rezavam, Joaquim viu no rosto inchado de Maria dos Anjos o sinal da presença do diabo. E Artuliana sustentou o irmão dizendo: "Estou arrepiando toda. É ele. É ele." Joaquim aproximou-se de Maria dos Anjos e começou a tocar um caroço que a moça tinha no pescoço. Apalpou e disse que era Satanás, e perguntou-lhe, como se estivesse falando com o demônio, por que morava com eles. A moça respondeu: "Eu moro aqui porque você disse que quando eu fosse maior você casava comigo." Ao que Joaquim respondeu: "Olha, irmãos, o Satanás falando em casar, e eu que dormi com Satanás." E confessou ter dormido com o demônio, isto é, com Maria dos Anjos, durante 5 noites. Então, disse uma testemunha, aí foi que nós viu que ela não era a moça donzela. Joaquim ordenou que todos virassem as costas para a moça e orassem por ela. Maria dos Anjos aproveitou a ocasião para fugir. Quando Joaquim percebeu, correu atrás dela com um bastão. De volta, disse que a moça estava possuída por um demônio havia cerca de 15 anos e que nunca mais poderia livrar-se dele. Depois aproximou-se de Neucina e, percebendo que a menina estava morta, anunciou que o demônio a matara. Começou a caminhar ao redor do corpo, colocando atentamente um pé na frente do outro, batendo as mãos e cantarolando: "Satanás morreu, Satanás morreu." 3 cachorros e 2 gatos que se haviam aproximado da menina durante a noite também foram mortos. O corpo da menina, disse Joaquim, devia ser queimado, mas foi deixado onde estava e todos voltaram às suas casas. Após mais um episódio de violência contra o pai de Neucina, Joaquim volta sua raiva a outra criança,
Durvalina, uma menina de 7 anos. Esta tentou defender-se recitando um trecho da Bíblia que sabia de cor, mas Artuliana disse: "Olha Satanás recitando a Bíblia." Durvalina pegou um pedaço de pau e escreveu algumas letras do alfabeto no chão como se isso pudesse salvá-la. Artuliana disse: "Olha Satanás querendo escrever," e a menina foi espancada. Artuliana declarou que todos os filhos de pessoas casadas no padre tinham Satanás no corpo. Mais 2 crianças ainda foram vítimas de Joaquim e seus seguidores, mas acredito que já temos imagens suficientes dessa tragédia e não precisamos narrar mais dessas 2 mortes trágicas. Depois que matou as crianças, Joaquim sossegou e foi para casa dormir. Os outros também foram dormir e, como disse uma testemunha, parece que ele queria aquilo desde o começo. Quando matou, sossegou. Um dos fiéis, chamado José, que estava na mira das próximas agressões, pois segundo Joaquim tinha 7 satanases batizados na barriga, fugiu com a mulher, deixando os filhos, e foi para Malacacheta, onde chegou domingo de manhã cedo e foi diretamente fazer uma denúncia na polícia. Quando a polícia chegou, viu uma cena perturbadora. Todos os presentes estavam nus e tomando banho em uma poça d'água, se purificando e esperando a volta de Jesus, que segundo Joaquim viria naquele domingo de Páscoa. Ao avistarem a polícia, todos procuraram se esconder nas moitas, menos Joaquim e Onofre, que nus foram ao encontro dos guardas dizendo: "Nós somos de paz." Porém os guardas dispararam. Onofre caiu morto enquanto Joaquim e Geraldo, que também não se escondeu, ficaram feridos. O último levemente. Joaquim rolou até a poça e ordenou a sua irmã que tirasse a arma das mãos de um dos guardas. Mariana tentou obedecer, mas um dos soldados deu uma coronhada na cabeça dela que desmaiou. Os outros vestiram-se às pressas, levantaram o corpo de Onofre e pousaram-no no terreiro de sua casa. Depois, sustentando Joaquim pelas axilas, levaram-no para perto de Onofre. Joaquim pediu para morrer com a palavra de Deus na boca. Alguém arrancou 2 páginas da Bíblia e pôs uma na boca de Joaquim e a outra na de Onofre. Joaquim pediu um pouco de água, engoliu a página e logo depois morreu. Os que o rodearam disseram: "Não está morto, está dormindo." Os 2 guardas passaram a noite no catulé. Ninguém dormiu. João, durante a noite, acusou o filho de José de estar possuído pelo demônio e tentou atirá-lo na fogueira que haviam feito. Os guardas não deixaram. Na manhã seguinte, chegaram mais 2 policiais e o grupo seguiu-os a Malacacheta. Não temos elementos suficientes para explicar o que aconteceu naquela região e por que atos tão cruéis foram cometidos com a justificativa de expulsar o demônio e purificar as pessoas para receber Jesus em sua segunda vinda. Mas uma mistura de fanatismo religioso com perturbação psicológica e repressão sexual parece ter sido o combustível principal dessa terrível tragédia. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau!